te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que supera todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, no versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa largas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chame de guia, pois um só é o guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, no seu Santo Evangelho, fala que Jesus, ele falava para a multidão e falava para os seus discípulos. Então, Jesus aqui está falando para todos nós. Ontem, na liturgia, Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento que traz
aqueles que seguem Jesus a cura, a libertação, a transformação. E a liturgia, e no Santo Evangelho de hoje, Jesus fala dos mestres da lei, dos fariseus, que eles eram homens estudiosos, tinham aquele amontoado de leis, de mandamentos, de preceitos, mas eles ensinavam, sabia tudo porque eles eram estudiosos, mas eles não praticavam. Então Jesus falou para a multidão: o que eles falam, vocês escutam o que eles falam, porque eles sabem aquilo que eles estão falando. Então é importante que vocês aprendam tudo aquilo que eles estão falando, porque eles estudaram e sabem o que estão falando. Mas que não olhe para aquilo que eles fazem, porque eles falam muito bem, falam tudo certo, mas não praticam. Então, amados, tem até um ditado, né, que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aqui, então, a palavra de Deus vem para nos ensinar de uma forma aonde muitas pessoas se decepcionam com a hierarquia, com pessoas que têm autoridade, né? Imagina aí um pai de família que fala, mas não faz. Ele cria uma situação contrária, né? Um líder religioso que fala bonito, mas na vivência ele deixa a desejar. E a gente vê muitas coisas assim, né? Então as pessoas se decepcionam. Muitas pessoas até se afastam da igreja, se decepcionam com conduta de superiores, de pessoas que estão em grau superior. E aí, então, a gente fala, muitos falam assim: não, mas ele fala, mas não faz. O que Jesus hoje nos ensina? Que nós devemos aprender com aqueles que falam certo. O importante é você fazer aquilo, e não também não fazer porque o outro só fala e não faz. Entendeu? Então, escuta o que eles estão falando, que eles estão falando aquilo que é certo, mas não olha para aquilo que eles estão fazendo. Deu para nós entender? Porque muitas pessoas criam assim, uma situação contrária, um desânimo, uma apostasia, uma decepção, e por isso muitas vezes abandona até a vivência de fé por mal conduta do outro que falou bem, mas não fez o bem que falou. Então, escuta o bem que falou e faça você o bem que ouviu. Esse é o grande sentido da liturgia de hoje. E por isso, então, por quê? Aqueles que falam e não faz são aqueles que querem privilégio. Usa da religiosidade para se promover e não para amar a Deus e o irmão. Então que Deus, e aí Jesus vem e nos fala que nós precisamos ser servo, nós estamos aqui a serviço, porque quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Então o amor precisa acontecer, mas que aqueles que falam e não faz, não nos desanime, não tire nós do caminho. Nós escutamos o que eles falam, aprendemos com eles, mas não olhamos para a prática deles, mas praticamos daquilo que aprendemos com o que ele falou. E que Deus possa então nos ajudar a viver uma fé aonde nós aprendemos e exercemos aquilo que aprendemos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada
te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.